Eu vou pedir para todos abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos começar uma exposição dessa carta de Paulo aos Gálatas, que pelos meus cálculos, deve durar uns 6 meses, por alguns motivos. Desviar-se da sã doutrina é uma coisa muito fácil. É muito fácil que, muitas vezes, métodos que nós criamos para podermos estabelecer a nossa ortodoxia, a nossa doutrina, a liturgia da nossa igreja, é muito fácil que esses métodos acabem virando a nossa religião. Isso é uma coisa que, assim, a gente não percebe, é muito fácil acontecer, tanto que todos aqui devem ter passado por momentos que parecia que vocês estavam muito mais preocupados, por assim dizer, tá? Muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas muito mais preocupados com as coisas da igreja do que com as coisas de Deus. É muito fácil que as coisas que a gente faz por trás da nossa fé, até de maneira piedosa, ao longo do tempo elas se tornem a nossa própria fé, não é? A ponto delas ficarem mais importantes do que aquilo que é central, que é a pregação do Evangelho. E por isso eu achei pertinente que nós, no início dos nossos encontros ao vivo, a gente fizesse a exposição dessa carta de Paulo aos Gálatas, porque essa carta, ela trata disso. E agora que nós acabamos a nossa série, né, Cristologia, que em 9 pregações nós falamos sobre pontos centrais ali da obra de Jesus Cristo. Em 9 pregações nós falamos sobre Jesus desde a eternidade passada até a morte e a ressurreição dele, para entendermos realmente o que é a obra de Cristo, o Evangelho. E agora eu acho importante que a gente estude uma carta que fala exatamente sobre como essa obra é aplicada na vida prática. Então, vamos ler Gálatas capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Tá? Gálatas 1, do 1 ao 9. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Vamos orar? Deus Pai, fale conosco através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, por que o estudo dessa carta me pareceu pertinente para que nós começássemos nos nossos encontros aqui ao vivo? Porque ela é uma carta excelente para nós entendermos a verdadeira natureza do Evangelho. Martinho Lutero, durante o período da Reforma, ele costumava dizer o seguinte: Gálatas é a minha carta, eu me casei com ela. Essa era uma fala de Lutero. O Alex, que estudou teologia, já deve ter ouvido isso. Os ensinamentos desta carta, eles foram essenciais para que os nossos irmãos que habitavam na igreja da Galácia recuperassem o entendimento do que significa ser um cristão, do que realmente significa estar em Cristo, que é uma expressão que vocês vão ver se repetindo ao longo dessa carta o tempo inteiro. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. A carta, ela trata sobre como nós fomos salvos, como os nossos métodos para se achegar a Deus, eles são inúteis, sobre o comportamento daquele que vive no Espírito versus o comportamento daquele que vive na carne. Então é uma carta muito completa, ela trata absolutamente de tudo, como a gente é salvo e como se comporta aquele que é salvo. A carta ela foi central para a explosão da Reforma Protestante. Essa carta é a carta de Paulo aos Romanos. Foram cartas centrais para a explosão da Reforma. Então vamos lá. Quem escreveu essa carta? Apóstolo Paulo, que todos aqui conhecem pelo menos de ouvir falar de escola dominical, não é? Conhecido também como Saulo de Tarso, que é o nome de Paulo em hebraico. A pronúncia do nome de Paulo em hebraico é Saulo de Tarso, por isso nós vemos os dois nomes. Ele escreveu 13 dos livros do Novo Testamento, de Romanos até Filemão. Todas as cartas de Romanos a Filemão foram escritas por Paulo. E ele era um grande perseguidor da igreja, como nós vamos ver. Ele vai falar um pouco da biografia dele ao longo da carta. Um assassino, por assim dizer, não é? Até que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, como nós conhecemos bem,
para onde ele estava indo fazer o que ele fazia melhor, matar cristãos, não é? Jesus apareceu para ele ali. Você pode ler mais sobre isso lá em Atos capítulo 9. O Senhor comissionou Paulo a ser um grande pregador do evangelho e ele foi responsável por pregar aos chamados gentios. Quem são os gentios? Naquela época os gentios era como se denominavam as pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Paulo ele foi comissionado a pregar aos gentios, ok? Então esse é o autor da carta. Agora, para quem foi escrita essa carta? Vocês podem até ver aí no versículo 2, não é? As igrejas da Galácia. Galácia não é uma cidade, ao contrário de várias outras igrejas que nós vemos no Novo Testamento. É uma região de várias cidades que fica ali na Ásia Menor, onde atualmente nós temos ali a Turquia e as cidades que estão ali próximas. E ele direcionou essa carta, isso é uma coisa interessante, a cristãos professos, pessoas que já estavam na fé, que eram nascidas de novo. Isso mostra uma coisa muito interessante. O evangelho não é algo a ser pregado somente para os descrentes, que é uma das coisas que o movimento reformado ele se preocupa muito. O próprio John MacArthur diz, não é? O pastor batista lá dos Estados Unidos, eu nunca imaginei que eu passaria 90% do meu ministério pregando o evangelho para evangélicos. Não é? É exatamente o que está acontecendo nessa carta aqui. Essa carta não foi enviada para pessoas de fora da fé. Foi enviada para pessoas que estavam dentro da fé e que precisavam entender de novo, dos fundamentos, o que era o evangelho. Eram cristãos professos que estavam com uma fé deficitária, com uma teologia problemática, porque, olha o perigo, porque eles estavam dando ouvido a falsos ensinos. Então eles precisavam ouvir de novo, do começo, quem é Cristo? Por que ele encarnou? Por quem que ele morreu? Por que ele ressuscitou, não é? Tiveram que voltar do básico mesmo. Isso nos leva a... Por que Paulo escreveu essa carta? Os Gálatas, eles estavam tendo problemas com uma facção religiosa chamada de os judaizantes. Pessoas que diziam que criam em Cristo, não é? Diziam que criam na salvação pela graça, como nós conhecemos, mas que diziam o seguinte, que a salvação ela não estava somente na fé em Jesus Cristo. Que era fé em Jesus Cristo, não é? Que você tinha que ter, isso era importante, os judaizantes nunca negaram isso, mas que você precisava continuar seguindo os rituais sagrados da lei de Israel. Então isso é por isso que eles eram chamados de judaizantes, não é? Porque eles estavam judaizando o cristianismo. Era isso que eles estavam fazendo. E dentre todos, principalmente, a circuncisão, o que a carta de Paulo aos Gálatas chama de obras da lei, não é? Obras que te identificam como um verdadeiro israelita e, portanto, de acordo com os judaizantes, te identificariam como povo de Deus. Eles estavam dizendo que não, se você não tiver essas marcas chamadas de obras da lei, vocês não podem ser salvos. Então, era uma salvação sinergista. Eles pregavam uma sinergia entre a obra do homem e a obra de Deus, e aí sim você é salvo. E o pior de tudo isso, os Gálatas estavam caindo nessa. O trabalho de Paulo, ao escrever esta carta, era esclarecer o motivo pelo qual não fazia sentido continuar com a lei de Israel em voga. Não fazia o menor sentido. Por quê? Porque ela era sombra. Uma sombra que apontava para o Cristo que viria. E no momento que nós vemos aquele que projetava a sombra, não é? Se você vê alguém vindo em uma sombra, você vê a sombra chegando, você olha, a sombra é importante para o seu referencial. Quando você vê a pessoa, precisa da sombra. Para você saber que a pessoa está ali, não precisa mais. Então, Paulo ele vem explicar nessa carta por que não faz sentido. Não faz sentido a gente continuar preservando a lei ritual de Israel. E é por isso que a carta de Paulo aos Gálatas é chamada de Carta da Liberdade Cristã. Olha que interessante. Não há pré-requisitos ou obras de lei judaica ou mesmo rituais religiosos que te coloquem no céu. Não há. Você é livre de tudo isso, como cristão. A fé em Cristo é a única ferramenta dada por Deus a nós para a salvação. Foi, como o próprio Paulo diz no capítulo 5 dessa mesma carta, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E tudo que nós fazemos como crentes, vida de batismo, né, vida de igreja, batismo, santa ceia, disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, são ferramentas que Deus nos dá para nos santificar como crentes. E não são pré-requisitos para você entrar na fé. Não é? Isso é uma coisa que está invertida na cabeça das pessoas. Você não vai para a igreja porque você precisa entrar na fé. Na verdade, a igreja ela é uma comunidade de pessoas que estão na fé. E nós temos, com certeza, nós recebemos o tempo inteiro pessoas de fora da fé, mas a igreja é organizada por pessoas que já estão na fé, estão ali utilizando dos chamados meios de graça, oração, jejum, leitura da palavra, pregação da palavra, para se santificarem mais e mais e mais. Nada disso é ritual religioso para que nós sejamos salvos. Perceba a diferença.
Não tem essa de Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, Cristo mais a missa católica, Cristo mais a Eucaristia, Cristo mais o sábado, é Cristo, Cristo e Cristo e Cristo e somente Cristo que nos salva. Cristo nos libertou da chamada maldição da lei. Por que a gente fala maldição da lei de Israel? Não porque a lei de Israel é ruim, porque a lei que Deus nos deu ela é boa. O problema não é a lei, o problema somos nós, que não temos condições morais de cumprir essa lei de maneira perfeita. Por isso essa lei nos amaldiçoa. Quando um bandido vai preso, quando ele vai para a cadeia por motivos justos, porque ele matou alguém, ele não está sofrendo uma pena ruim porque a lei é ruim, é porque ele é ruim. E essa é a maldição da lei para ele, digamos assim, nessa ilustração. É por isso que nós estamos debaixo de uma maldição quando nós estamos debaixo da lei de Israel. Porque a lei de Israel é uma lei que Deus deu para que o povo visse. Vejam, aqui estão os meus padrões morais. E ficasse muito claro para o povo que eles não eram capazes de cumpri-lo. Então, se você dependesse da sua própria força para cumprir a lei de Deus, você estaria condenado. Pensem como Jesus explica, por exemplo, lá no Sermão do Monte, o não matarás. Lembrem-se disso. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Né? O que foi dito, no caso, por quem pregava. Mas eu digo a vocês que, se vocês sentirem ódio no seu coração, no seu irmão, você já matou. No seu coração você já matou ele. O ato só não foi consumado. Qual foi? Aí se eu perguntar aqui, provavelmente, espero eu que ninguém nunca tenha matado ninguém, de verdade. Mas quantas vezes você já sentiu raiva de um irmão seu? Maldição da lei sobre você, você matou, você é tão condenado quanto uma pessoa que matou, de verdade, que consumou o ato. Então, o que aconteceu? Cristo veio, cumpriu a lei em nosso lugar, foi castigado como pecador e agora nós estamos livres dessa maldição da lei. E nós vivemos pela fé, confiança em Jesus Cristo, que fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E é isso, põe a sua fé nele e você será salvo. E aí vocês entendem o motivo pelo qual Martinho Lutero disse que se casou com essa carta. A Igreja Católica Apostólica Romana, na época de Lutero, adicionava, como continua adicionando até hoje, elementos e mais elementos ao Evangelho de Cristo. E negam uma verdade central da salvação, e que está claramente exposta nessa carta. Jesus Cristo é o único agente ativo na salvação. O único. E Deus, através da fé que Ele mesmo nos dá de presente, nos salva nos méritos do Filho dele. No merecimento do Filho dele, nada do que nós fazemos por nós mesmos contribuiu para a nossa salvação. E qualquer pessoa que pregue algo diferente é, nas palavras do próprio apóstolo, anátema, ou maldito, que é o significado dessa palavra. E a preocupação de Paulo com os Gálatas era muito mais do que somente os ritos, não é, judaicos, era o entendimento que eles tinham sobre a salvação, porque isso é muito grave. Veja, os Efésios e os Colossenses também passaram por problemas parecidos com os judaizantes, mas os Gálatas caíram de uma maneira que preocupou Paulo a ponto dele ter que escrever essa carta. Então, o ponto é que eles estavam mudando de curso, saindo da simples fé em Jesus, para a salvação, e indo para uma religião de ritos que os levaria à salvação junto com a fé. E aí você vê porque essa carta foi tão importante para o combate à religiosidade católica na época da Reforma. É exatamente o que acontece. E aí, nas palavras do próprio Tim Keller, não se pode adicionar elementos à salvação. O comentário do teólogo Tim Keller nessa carta, nesse comentário ele diz algo muito, muito interessante. Não se pode adicionar 5% de ar e dizer que agora temos 95% de vácuo. Ou é vácuo ou não é. Da mesma forma, o evangelho só é puro na sua forma original. Se você adiciona algo, você o reverte. E esta verdade deve constantemente ser pregada a crentes convertidos. Às vezes nós achamos que o evangelho é coisa de não convertido, mas o evangelho não é só sobre como entrar na vida eterna, é sobre como vivê-la. Então isso tem que ser pregado. Então, para organizar o argumento dele, Paulo ele divide essa carta pequenininha, você lê em meia hora. Convido todos a lerem essa carta semanalmente aí para a gente poder ir expondo ela ao longo dos meses. Para organizar o seu argumento, Paulo divide essa carta pequenininha em 6 capítulos da seguinte maneira, 3 partes. Os 2 primeiros capítulos, ele defende o apostolado dele. Para mostrar que mesmo ele não tendo andado com Jesus durante o ministério terreno de Jesus, lembre-se, Paulo não andou com Jesus no ministério terreno dele, ele era tão apóstolo quanto os outros 12. Por quê? Porque o próprio Jesus o havia chamado. Então esse é a primeira parte da carta, os 2 primeiros capítulos ele escreve para defender isso. Nessa sessão, ele explica o que é um verdadeiro apóstolo, e aí como consequência ele aponta os falsos. Um ponto importante, não era da alçada de Paulo ficar se defendendo não, tá? Ah, não me toque, não era da alçada dele ficar fazendo isso, ficar defendendo o próprio apostolado dele, mas
aqui era importante, veja, ele não se preocupava que as pessoas falassem mal deles, ele não tinha essa preocupação. O próprio Paulo disse aos Filipenses, lá em Filipenses 1,18, que as pessoas estavam falando mal dele, que ele estava na prisão, não é? Ele falou assim, lá em Filipenses 1,18, mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, com sinceridade, também com isto me alegro e sempre me alegrarei. Então perceba que ele não se importava, ele sempre considerou o espalhar da mensagem muito mais importante do que o bem-estar do mensageiro. Ele sempre se preocupou com isso. Mas quando a mensagem era deturpada, quando a mensagem era entortada, aí ele apelava para a autoridade apostólica que ele tinha. Por quê? Porque a mensagem deturpada coloca a salvação das pessoas em xeque. Então essa era a preocupação dele, ok? Então é isso que ele faz nos 2 primeiros capítulos. Nos capítulos 3 e 4 ele trata de doutrina, não é? Doutrina mesmo pesada, definição do evangelho e como Cristo nos salva. E nos capítulos 5 e 6 ele trata da vida prática no evangelho. Então, 3 partes dessa carta é dividida. 2 primeiros capítulos, o apostolado de Paulo. Capítulos 3 e 4, a descrição do Evangelho. Capítulos 5 e 6, a vida prática no Evangelho. Dito isto, vamos à apresentação desta carta, nos 5 primeiros versículos aqui, onde Paulo praticamente prega o Evangelho inteiro na apresentação da carta para uma igreja que já é convertida. E tenha algo em mente quando você lê os primeiros 5 versículos dessa carta. Paulo está furioso com o que está acontecendo na Galácia. Então vamos lá. Versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Era comum nessa época, ao contrário de hoje, iniciar uma carta com remetente, né? Então hoje você escreve um e-mail assinado Alex. Na época não. Na época o Alex, se escrevesse uma carta para os Gálatas, ele colocaria Alex, e aí ele começaria a escrever, não é o que Paulo faz aqui. E ele se identifica como um apóstolo, e aí isso é importante. O que é um apóstolo? No capítulo 10 de Mateus, né, Jesus ele seleciona 12 nos primeiros versículos. Né? Paulo ainda não estava entre os 12 lá. E aí o Senhor, Jesus, dá aos apóstolos que ele seleciona em Mateus 10 as seguintes instruções. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Então vejam que apostolado, ele está intimamente ligado a um recebimento de poder para fazer alguma coisa, e de graça receberam, de graça deem, não é profissão. Certo? Então, eventualmente, um desses 12 que foram escolhidos, né, Judas Iscariotes, ele se matou. Então lá em Atos capítulo 1, nós vemos a igreja substituindo Judas Iscariotes. E aí está lá, em Atos 1, está escrito o seguinte: portanto é necessário que, e aí nós vemos credenciais de um apóstolo, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João Batista, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então vejam que, lá em Atos, quando eles foram substituir Judas, eles aplicaram critérios primeiro. Então tinha que ter andado com Jesus e acompanhado o ministério desde a época de João Batista. Tinha que ter estado com eles e sido testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, ok? E aí, conduta ilibada, tudo isso. Quando eles aplicaram todos esses critérios, eles chegaram em 2 e falaram: agora os 2 têm todos os critérios, agora o Senhor escolhe. Então, aplicaram os critérios e aí oraram e a sorte caiu sobre Matias. Matias substituiu Judas. Então, isso é um apóstolo, olha só. Os apóstolos eram capazes de realizar curas. Eles falavam em nome de Jesus, então eles tinham o dom da inerrância, por isso eles escreveram a Bíblia. Eles tinham o dom da inerrância, ok? Então o que os apóstolos falam é a palavra de Deus, lógico, e nesse ministério de apóstolos, esse ministério de apóstolos foi estendido a Paulo, e ele foi, como ele mesmo diz, nesse sentido de apostolado, de plantador das primeiras igrejas, escritor da Bíblia, ele foi o último apóstolo, como ele mesmo diz quando ele escreve aos Coríntios. Então, os judaizantes, para convencerem os gálatas do que eles estavam ensinando de errado, eles puseram, um dos métodos deles era colocar o apostolado de Paulo à prova. Eles estavam fazendo isso.
Eles estavam fazendo um desmonte da figura de Paulo como autoridade e esse era o jogo deles para espalharem o seu evangelho falso. Por isso Paulo se apresenta assim: apóstolo, não da parte de pessoas nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Eu li um comentário que diz o seguinte: existem 3 tipos de líderes cristãos. Aquele que não foi ordenado por Deus, mas foi ordenado por homens, esse é falso. Porque se ele foi ordenado por homens sem ter sido ordenado por Deus, ele é falso. Aí tem aqueles que foram ordenados por Deus através de um homem. É o meu caso. É o caso dos pastores. Esse é um líder regular. Agora, tem os homens que foram ordenados diretamente por Deus. Esses são os apóstolos. Ok? E aí em Atos 9, o Senhor diz a Ananias, o homem que batizou o apóstolo Paulo, o seguinte: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Paulo foi ordenado diretamente por Jesus. Ninguém pregou o evangelho para Paulo. Jesus apareceu para ele e pregou o evangelho para ele diretamente. Então, né, isso autentica o que Paulo tem a dizer quando ele diz, por exemplo, aos Coríntios: Cristo fala por meu intermédio. Na igreja, nós temos que escutar somente a voz de Deus. E os apóstolos, eles são o fundamento da igreja, estabelecidos pelo próprio Deus, como diz Efésios capítulo 2. Por isso Paulo afirma: Cristo fala por meu intermédio. Ou então ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo, ele é apóstolo. Primeiro, não da parte de pessoas, é o que diz o texto. Ou seja, ele não foi enviado da parte de nenhum grupo enviou ele para a Galácia. Nem por meio de homem algum, ou seja, ele não se tornou ministro ordenado por nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele foi ordenado diretamente por Deus. Perceba o contraste, perceba a dupla negativa nesse texto. Nem pessoas, nem homem algum, mas por Deus Pai e Jesus Cristo. Ok? E aí ele diz: Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E aqui uma fala importantíssima. Tendo em vista que o apóstolo está prestes a fazer uma defesa do evangelho, ele cita a ressurreição de Cristo, porque sem a ressurreição de Cristo não existe evangelho. Ele mesmo fala em 1 Coríntios 15, 13, 14, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E por quê? Porque a ressurreição de Cristo é tão importante para nós, para o nosso evangelho. Porque não existe esperança se a ressurreição deste Nazareno que viveu há 2000 anos na Palestina não tiver acontecido. Por que isso é tão importante? Porque a ressurreição de Cristo é a prova de que a ira de Deus foi satisfeita, foi aplacada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso seria sinal de que a morte que nos era devida pelo pecado continuaria vigente. Logo, se a pena pelo crime continua valendo, é sinal que o crime ainda não foi pago. Não é? Mas ele vive, ele ressuscitou, e isso prova que a nossa dívida foi paga, a ira de Deus foi satisfeita e, como Paulo diz em Romanos 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso, a ressurreição é a tônica, por exemplo, de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Eles pregavam a ressurreição. E também da introdução aqui de Paulo, né? A ênfase da pregação dos apóstolos sempre foi, leiam a Bíblia vocês vão ver, leiam Atos dos Apóstolos. A ênfase deles era a ressurreição, o tempo inteiro. Porque ela é o pináculo, ela é o ponto mais alto da mensagem da cruz. Sem ressurreição não existe evangelho. E aqui, ao falar sobre a ressurreição, o apóstolo deixa claro que ele não serve à memória de Cristo. Percebam? Uma diferença clara entre a nossa fé e outras religiões. Ele não serve à memória de Cristo, ele serve a um rei que está vivo. Ele não está pregando o ensinamento de um líder importante do passado, que está transmitindo que transmite uma mensagem de geração em geração de uma maneira, digamos assim, ele passou a mensagem, ele morreu e agora os próximos continuam. Não. Ele está transmitindo a mensagem do Senhor que está vivo, agora, nesse momento. E não só Cristo vive, mas ele deixa claro para os Gálatas que ele estava plenamente ciente do que estava acontecendo na Galácia. Ele está vivo e sabe o que está acontecendo aí. E isso nós temos que lembrar o tempo inteiro. Como cristãos, nós não estamos aprendendo princípios de vida ensinados por um guru que já morreu. Agora mesmo nós estamos perpetuando a mensagem de um mestre que está vivo. Né? Nós não somos como os muçulmanos, cujo profeta já está morto. Não, nosso mestre está vivo. Nós somos servos de um Deus que está vivo nesse momento. Um Senhor Jesus que encarnou, morreu e ressuscitou para nos justificar. E ele está nesse momento reinando, regendo o universo e plenamente ciente de tudo que acontece. Plenamente ciente, inclusive, da plantação dessa igreja.
Então esse é o mestre que nós servimos e Paulo deixa isso muito claro na introdução. E no versículo 3 ele diz que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse é um cumprimento padrão dos cristãos desde aquela época. Entenda sempre graça como a fonte da nossa salvação, o meio pelo qual Deus nos salva. Não, ela faz contraponto ao nosso merecimento, nós não merecemos, mas Ele nos dá, isso é graça, é a fonte. E a paz é o resultado da nossa salvação. Quando nós somos salvos, já não somos inimigos de Deus, estamos em paz com Ele. E quando nós somos salvos, já não tememos o futuro, não tememos a morte, nem tribulações, não é? Porque que há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, não é? Nós estamos em paz, porque nós somos filhos de Deus. Por isso, graça e paz tem sido o nosso cumprimento padrão há 2000 anos. Tá bom? Versículo 4. Complementando a descrição de Jesus, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Perceba que a cada versículo, Paulo ele reforça a natureza do Evangelho. E aqui ele deixa algo bem claro. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Pilatos? Pilatos matou Jesus? Os judeus mataram Jesus? Esse versículo deixa muito claro. Jesus entregou a si mesmo. Ninguém o pegou de surpresa. Ninguém o prendeu contra a sua vontade. Ele se colocou como oferta pelos nossos pecados. Pilatos, o próprio Pilatos, que ordenou que Jesus fosse crucificado, quando ele disse a Jesus que tinha o poder de prendê-lo, ele falando, você não vai falar nada? Você sabe que eu tenho autoridade aqui governamental para prender você. Pilatos ouviu a seguinte resposta: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. E ainda em Mateus capítulo 26, 53, ele diz assim, ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Não é? Jesus ele se entregou à morte voluntariamente. E por que ele se entregou à morte voluntariamente? O mesmo versículo, pelos nossos pecados. E aqui é uma coisa muito importante. Existe um mito que é contado em torno da morte de Cristo. De que ele teria morrido por nós. E a gente ouve muito isso, muito. De que ele teria morrido por nós pelo grande valor que nós temos, não é? Para Deus. Vamos deixar algo muito claro. Deus não precisa de nós. O amor que ele sente por nós é pura graça. Jesus morreu para que Deus demonstrasse, Romanos 9, o quanto ele é misericordioso. E o valor que foi pago para a nossa salvação foi tão alto, a morte do seu filho, por conta da carga dos nossos pecados e não por conta do grande valor que nós temos. Veja, não existia nada intrínseco em cada um de nós para que ele nos elegesse, para que Deus Pai moesse o filho na cruz, como diz Isaías 53, o preço foi alto demais porque o crime era alto demais, não porque o nosso valor é grande demais. O preço foi a fiança para nos libertar do inferno porque o crime era grave demais. E por que ele era grave? Por que o crime contra Deus era tão alto? Talvez você me diga, qual foi o crime tão alto que eu cometi contra o Deus vivo? Nós lemos aqui na liturgia o Salmo 7 que diz que Deus ele é um juiz justo. Que Deus ele não é um juiz comprado, vendido, que solta ladrão. Não, ele é um Deus justo. E aí você pode dizer, mas eu nunca matei ninguém, nunca traí ninguém, uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada a ver. O ponto é o seguinte, contra quem você cometeu todos os erros que você cometeu na sua vida, contra quem você cometeu os pecados que você cometeu na sua vida, pense nisso, não tente fazer você mesmo uma avaliação dos seus pecados baseado nos seus próprios princípios, porque você sempre vai se liberar. Você sempre vai se justificar. O Jonathan Edwards, um teólogo ali do século XVII, ele explica muito bem. Se você pisa numa barata na rua, você matou a barata, você tirou uma vida, mas acontece alguma coisa com você de muito grave? Não, nada. Ok. Agora tem uma pessoa, um morador de rua ali, você pisa na cabeça do morador de rua. Se alguém vê, você vai preso. Mas mesmo ele sendo um indigente, se ninguém viu, pode ser que você se safe dessa, não é? Tô falando pra ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Tô fazendo uma ilustração. Apesar que na barata pode pisar. Se você pisa na cabeça do presidente, aí você vai preso. Mente pra Lorena, bebezinha. Vai te acontecer nada. Mente pra esposa, pro marido, talvez você durma no sofá. Minta pro seu chefe, você pode ser mandado embora. Minta pro presidente. Pode ser que você seja preso.
Percebam que o mesmo erro, a mesma atitude, ela ganha diferentes penalidades dependendo de contra quem você as comete. Agora pense num pecado, um erro, cometido contra um Deus que é infinitamente santo. Isaías capítulo 6 diz que ele é tão santo que os anjos que voam ao redor dele têm 3 pares de asas. Com 2 eles cobrem os olhos, porque Deus é santo demais. Com 2 eles cobrem os pés, porque o lugar em que Deus está é terra santa demais. E com as outras 2 eles voam mesmo. Isso de tão santo que ele é. Os crimes que você comete contra um Deus santo, 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 a penalidade desses crimes tem a mesma proporção. Exatamente a mesma proporção. Só que aí a dívida, a fiança por esse crime foi paga com sangue. Jesus morreu por nós para que os nossos pecados fossem perdoados, conforme diz aqui no texto. E nada, absolutamente nada além do precioso sangue de Jesus derramado na cruz pode nos levar para o céu. Nada. E aí ele expande aqui o significado da morte de Jesus, o mesmo versículo, para nos livrar deste mundo perverso. Entenda mundo não como planeta Terra, mas como um sistema maligno que é coordenado pelo diabo e pelas pessoas pecadoras. No Efésios 2 nos explica bem. Efésios 2, capítulo 2, versículos 1 e 3 diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, veja, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, as pessoas que não são convertidas. Entre eles também, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, olha o sistema do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos não do amor, éramos filhos da ira, Efésios 2, capítulo 3, como também os demais. E aí, isso é o mundo, isso é o mundo. O mundo é um lugar onde as pessoas andam segundo as inclinações da sua própria carne, segundo os desejos dos próprios pensamentos, onde o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, ele rege todo esse sistema, e, segundo o próprio texto, né, Jesus morreu para nos livrar deste mundo perverso. Mas e aí, como é que nós saímos dessa? O próprio texto de Efésios deixa claro, nós não saímos. Esse é o ponto. Nós não saímos. Ele é quem nos tira. Ele é quem nos tira. O próprio texto de Efésios diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Jesus ele morreu para nos livrar exatamente desse sistema, desse mundo perverso. E aí, por conta disso, o apóstolo João vai nos dizer, em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse é o sistema do mundo, mas o próprio João diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. E não pode tocar por quê? Porque já tocou em Jesus. Não pode tocar porque Jesus foi feito maldição no nosso lugar já. 1 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O maligno não nos toca porque tocou Jesus. Uma vez pago o preço, nós estamos livres. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele complementa: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse trecho nos mostra qual é a fonte da nossa salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, foi segundo a vontade dele. Aconteceu segundo a vontade dele. Ok? E ele fecha, versículo 5, a introdução. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele não fez tudo o que fez para que os nossos nomes fossem exaltados, não porque o nosso valor era alto demais. Ele fez para exaltar o próprio nome, para mostrar o quanto a misericórdia dele é grandiosa, como diz o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, o grande defensor do quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deixa claro qual é o objetivo da repreensão que ele está prestes de fazer aos Gálatas: glorificar o nome de Deus. Então não é repreensão por repreensão, não é briga por briga, não é bronca por bronca. É porque quando você mexe no Evangelho, você mexe na glória de Deus.
você deixa de glorificar a Deus. E o pastoreio repreensivo, que tem o objetivo de desentortar a sua doutrina, mesmo que isso seja incômodo, ele acontece para que o nome de Deus seja glorificado. E é o que Paulo está fazendo aqui. Na segunda parte da nossa mensagem, a gente vai falar um pouco, falamos sobre a introdução da carta, agora nós vamos falar sobre a crítica de Paulo. Nos versículos 6, 7, 8 e 9. E aí, antes da gente explicar essa parte e aplicar essa parte às nossas vidas, eu gostaria de começar com essa parte 2 com definições aqui. Primeiro, o que é evangelho? Se você pensa, eu sou evangélico, significa que eu estou dentro de uma fé, de uma comunidade de pessoas que acreditam no evangelho. E o que é o evangelho? O que é? Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. Isso é o evangelho. É isso que significa a palavra evangelho. E aí eu gostaria de defender uma tese. Para que a notícia seja boa, para que você receba uma notícia e ela seja boa, ela precisa estar em contraste com alguma situação que não é assim tão boa e superá-la. Certo? Isso. Exatamente. Então, uma boa notícia ela está sempre em contraste com uma má notícia, com algo que não é tão bom. E aí, uma pequena ilustração. Alguém aqui já assistiu Madagascar 2? Já. Viu? Lembra da cena que eles estão no avião? No Madagascar 2, os pinguins eles estão ali pilotando o avião. E eles estão indo para algum lugar ali, que eu não me lembro agora. E aí, de repente, os animais, os principais ali do Madagascar 2, eles estão ali na parte de trás do avião, né? Não estão na cabine, eles estão lá na área dos passageiros e os pinguins estão dirigindo o avião, estão pilotando o avião. Pilotando, né? Se eu falo dirigindo, o Newton fica bravo, que ele gosta de avião. Pilotando o avião. Aí, de repente, o pessoal lá atrás, eles ouvem da cabine: pessoal, boa notícia. Boa notícia. A gente vai pousar mais cedo. Poxa, que legal, não é? Todo mundo aqui que anda de avião sabe que pousar mais cedo é uma boa notícia. A gente está lá dentro, a gente está preocupado, a gente quer chegar logo, tudo tá quente, tá apertado, a gente quer sair do avião, a gente quer comer, a gente quer pegar nossas coisas e tal. Pousar mais cedo é uma boa notícia, em geral. Só que eles complementam. Essa é a boa notícia, só que a má notícia é que a gente vai pousar mais cedo porque o avião está caindo. Aí ele fala, então, a boa notícia já não ficou tão boa assim, não é? Vejam só, o evangelho, ele é uma notícia boa porque ela supera qualquer outra notícia ruim da vida, qualquer outra. E vejam, vamos pensar na nossa situação espiritual. Qual é a má notícia para nós? Qual é a má notícia para nós? A má notícia é que nós estamos mortos em delitos e pecados. Muitas igrejas definem a pessoa que está fora de Cristo como alguém que está muito doente espiritualmente. Não é a definição que a Bíblia dá. A definição que a Bíblia dá de uma pessoa que está fora da fé é a imagem de uma pessoa morta. E a pessoa que, quando nós pregamos o evangelho para alguém, pense em você como Ezequiel diante do vale de ossos secos e Deus falando para você. E aí, esses ossos aí podem reviver? E a sua resposta é, tu sabes, eu não sei. E se for da vontade de Deus, aqueles ossos ganham nervos, ganham pele e ressuscitam. Essa é a situação de uma pessoa que está fora, ela está morta. A má notícia é que nós estamos destituídos da glória de Deus. Agora vamos à definição que Paulo dá ao evangelho em 1 Coríntios 15. Ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, o evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei com vocês. A menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, o evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a boa notícia. A má notícia é que nós deveríamos permanecer mortos e sermos condenados para sempre pelos nossos pecados. Essa é a má notícia. E essa é a boa notícia. Para quitar a nossa dívida, Cristo ressuscitou, e ressuscitando com Ele, nós somos salvos. Esta é a melhor notícia do universo. Isso sim é uma boa notícia. Eu ia passar a eternidade no inferno. Não vou mais, porque Cristo viveu o inferno na cruz em meu lugar. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. E aí Paulo diz no versículo 6 o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, da graça de Cristo para outro Evangelho. Paulo estava embasbacado em como o povo poderia estar aceitando um ensino diferente. Isso
Inclusive, né, por isso, ele não inicia essa carta com nenhum elogio. Essa é uma das únicas cartas que Paulo não inicia com elogio nenhum. Ele não fala, tenho grande alegria em falar convosco mais uma vez, como ele fala para os filipenses e tal. Dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vocês, como ele diz aos Tessalonicenses. Nessa aqui não. Se você for lá em Gálatas 3, você vai ver ele falando, insensatos Gálatas, o que está acontecendo com vocês? Irmãos, vocês já se sentiram assim em relação a alguém? Já viram uma pessoa que parecia estar andando tão certinho nos caminhos do Senhor, parecendo ter entendido o Evangelho da Graça, e de repente essa pessoa começa a aderir ideologias pseudo-cristãs, acreditar em falsos profetas? Não necessariamente largar a fé, porque lembre-se, os Gálatas não estavam largando a fé. Na verdade, Paulo ele não colocou em discussão em nenhum momento a possibilidade deles estarem largando a fé. Ele colocou a possibilidade deles nem terem crido. Essa possibilidade ele colocou. Mas não deles se estarem largando. Então pense numa pessoa que não necessariamente está largando a fé, mas ela começa a seguir pessoas, movimentos, líderes que dizem que são cristãos, mas fazem todo tipo de combinação entre luz e trevas, doutrinas estranhas ao Evangelho. Talvez você já tenha visto alguém assim. E o sentimento não é esse? O que está acontecendo com você? Você conhece a mensagem. Você conheceu o Evangelho da Graça. Por que você está misturando ele com outras coisas que não tem nada a ver com ele? E assim, né, existem alguns motivos pelos quais agora pedindo uma licença poética aqui, alguns motivos pelos quais eu acredito que pessoas aceitam ensinos deturpados. O primeiro motivo que eu acho que as pessoas aceitam ensinos deturpados é o seguinte: quando o evangelho não é pregado direito. Isso acontece quando falta a palavra em uma igreja, a pessoa ela está suscetível a acreditar em qualquer coisa. Mas essa acredito que não era a situação dos Gálatas. O segundo motivo pelo qual eu acho que uma pessoa se desvia do evangelho verdadeiro é o seguinte: o evangelho alternativo ele costuma ser mais confortável. Ouvir a exortação de uma pregação fiel às escrituras, como um sermão do próprio Jonathan Edwards chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, olha o nome do sermão, por exemplo, não é? É muito mais doído do que assistir um pregador dizendo que Deus vai te dar tudo o que você quiser porque Ele é o seu criado. Isso também afasta as pessoas do verdadeiro evangelho. Mas, de novo, esse acredito que não era o problema dos Gálatas. Um outro motivo, que esse é mais delicado e ele entra pelas entranhas, assim, se a gente não tomar cuidado, ele aparece em qualquer lugar. O evangelho da graça, no mundo religioso que vivemos, não faz sentido. Se a gente não tiver a mente de Cristo, como Paulo diz, não é? O ser humano ele é tão prepotente que ele acha que a obra de Jesus na cruz ele não conta se eu não colocar o meu próprio esforço. Então Jesus fez, mas se eu não me esforçar um pouquinho, não é? Olha só, a Bíblia fala sobre trabalhar a sua salvação em Filipenses capítulo 2. A Bíblia fala sobre isso, mas quando ela fala sobre isso, ela está falando sobre o processo de santificação na palavra. E não sobre o ganhar a salvação. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Veja, o ser humano ele costuma precisar ter tudo debaixo do controle dele. Então, quando eu digo você é salvo por Deus, pela graça, de graça, favor imerecido, você não merece, você é salvo somente colocando a fé em Jesus Cristo, que é o instrumento que Ele te dá para que você entre e acesse a salvação. Quando eu digo isso num mundo extremamente religioso, o que acontece? É difícil de engolir, parece fácil demais. Parece que não é verdade. Alguns chegam a dizer que se nós pregarmos salvação somente pela graça, vai vir a casa da mãe Joana e as pessoas vão crer de qualquer jeito. Como se Deus não tivesse pensado nisso. Como se o próprio Deus, tipo assim, Deus, eu sei que você teve essa ideia de salvação pela graça, mas deixa eu te contar o que vai acontecer, porque eu acho que você não pensou nisso ainda. Deus está muito ciente de falsas crenças. Veja, o próprio Deus santifica, isso não é problema nosso. É da natureza do ser humano achar que ele precisa se ligar a Deus por conta própria. Mas adivinha, Paulo diz aos Romanos 3, o ser humano não consegue se ligar a Deus. O ser humano nem quer se ligar a Deus, ele não tem nem o desejo. O ser humano não consegue, por isso Cristo veio, morreu e ressuscitou. E aí o Deus Pai nos dá a fé, porque nós não conseguimos. E os Gálatas estavam sendo perturbados por essa seita, os judaizantes, que pregavam exatamente o contrário da graça. E esta compreensão distorcida do Evangelho é similar, por exemplo, ao que aconteceu, o próprio Paulo diz isso, ao que aconteceu com Eva no jardim, quando ela começou a questionar se a palavra de Deus fazia sentido mesmo. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, ele diz, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
quando você sai do evangelho da graça e dá ouvidos a doutrinas diferentes, é como a serpente enganando Eva e colocando à prova aquilo que Deus diz, com tanta clareza. E aí Paulo ele fala, vocês estão se desviando do evangelho, né? Estão indo para outro evangelho. Aí olha o que ele diz no versículo 7. O qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante. Não é outro evangelho. Por que que não é outro evangelho? Porque não existe outro. Não existe outra boa notícia. Não existe outro evangelho. Dentro da fé cristã, é claro, existem opiniões diferentes acerca de assuntos secundários. É impossível não haver. Queira você ou não, a cultura, a herança religiosa que nós temos, ela molda os nossos métodos, sim, ela molda. A história da igreja mostra isso. E nós divergimos acerca de alguns assuntos. Natureza do batismo, o relacionamento de Israel com a igreja e tal, tal, tal. Assuntos que são importantes, mas que não são centrais à salvação. Aquilo que é central não pode ser alterado, não pode ser mudado. Que Cristo morreu para nos perdoar os pecados e que nós acessamos esse perdão através da fé, isto é central à ortodoxia cristã e isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Quando o que é central é mudado, uma perversão aconteceu. E Paulo estava tão irado com quem distorcia o evangelho assim como nós temos que estar, não é? Que ele chega a dizer o seguinte lá no capítulo 5, não precisa ir não, eu leio para vocês. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Então, tipo assim, vocês, os Gálatas, eu acredito que vocês vão preservar o coração de vocês. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E ele chega a dizer o seguinte, no capítulo 5, versículo 12. Quem dera se mutilassem, se castrassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo chega a dizer isso sobre os judaizantes. Gente, por que não faz sentido dizer que não existe outro evangelho? É só intolerância de Paulo? É intolerância nossa quando nós acusamos falsos ensinos? É intolerância religiosa? Lembram da ilustração dos pinguins? Que se a má notícia for muito maior, a boa notícia não é boa? Pensa que eu digo a você o seguinte, eu tenho uma excelente notícia para você. Excelente. Deus vai te deixar muito rico, mas muito rico. Ele vai fazer você prosperar onde quer que você pisar a planta dos seus pés, né? E tudo que você fizer prosperará, né? Uma distorção do texto de Josué capítulo 1 aí. Isso tudo completamente de graça. De graça, pela graça dele. Mas você precisa voar até a lua e voltar para que dê certo isso. Peraí, então é de graça. A condição é impossível de ser cumprida. É a mesma coisa de dizer que você pode, através de bom comportamento e de rituais religiosos, aplacar a ira de Deus contra você. É a mesmíssima coisa. Eu tenho uma boa notícia. Deus vai deixar de ficar bravo com você. Você só precisa fazer assim, 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 fazer bastante caridade, penitência e tal, tal, tal. É a mesma coisa que pedir para alguém ir na lua e voltar. Não existe maneira de você atingir o padrão moral de Deus. O padrão moral de Deus não é menos do que perfeição. Não é, nós não somos muçulmanos que acreditam que Deus coloca as nossas boas obras e as más obras na balança e o lado que pesar mais determina para onde você vai. Não, 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 não. Saiu da perfeição que Deus exige, condenado. Quantas vezes Adão precisou pecar? Ou então uma outra boa notícia. Deus vai te fazer muito feliz. Sua família será perfeita, sua vida será impecável. Por quê? Porque você é o centro do coração de Jesus. Ele vai te deixar contente, vai te dar tudo que você sempre sonhou, mas você vai passar a eternidade no inferno. Que boa notícia é essa? Olha, a tese é a seguinte. Primeiro, se para ganhar aquilo que Deus tem, a salvação, você precisa cumprir uma lei moralmente impraticável por um pecador, não existe boa notícia. Você já está condenado. É por isso que Paulo fala tanto sobre a maldição da lei. A maldição da lei, de novo, não porque a lei é ruim, mas porque nós somos ruins. A lei de Deus é santa, ela é pura. Nem eu, nem você, nem ninguém é capaz de cumpri-la nos moldes do padrão de Deus. E é por isso que Jesus cumpriu essa lei por nós. Segundo, se a má notícia se sobressai quanto à boa notícia, não existe boa notícia. Percebam, gente, se estamos todos condenados, todos nós estamos condenados, indo a passos largos para o inferno, prosperidade terrena, saúde emocional, ser bem-sucedido, tudo isso sai do radar das nossas prioridades frente à realidade da perdição eterna. Não existe outro evangelho. A única boa notícia é esta, de que Cristo salva pecadores. Essa é a boa notícia, e crendo nele você está salvo. Então, não importa quem, aquele que prega de maneira diferente é um maldito. Isso não sou eu que estou dizendo. Versículo 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado,
que esse seja anátema. Anátema é uma palavra grega que significa maldito. Só para vocês terem uma noção, não me lembro em qual... foi capítulo 6, cânon 9 do Concílio de Trento, o concílio da Contra-Reforma, que a Igreja Católica fez contra o avanço da Reforma Protestante. Capítulo 6, cânon 9, se eu não me engano, depois vocês conferem lá, tá na internet, o Concílio de Trento. Eles usam essa mesma palavra para falar, sabe de quem? O texto é basicamente assim: se alguém diz que a fé em Jesus Cristo é suficiente para a salvação, seja anátema. Esse é o texto do Concílio de Trento, que continua vigente na Igreja Católica até hoje. Se alguém diz que a fé é suficiente para a salvação, não necessitando complementá-la com boas obras, eu estou praticamente citando o texto ipsis literis aqui, seja anátema. Então vocês estão vendo que quando você começa a adicionar muita coisa, você tem que anatematizar o próprio evangelho? Porque senão o seu sistema ele não se sustenta. E essa foi a briga dos protestantes no século XVI. Anátema significa maldito. Aí Paulo cita aqui no versículo 8 duas possibilidades, olha só. A possibilidade de nós, neste caso que ele está falando dos apóstolos, mesmo nós, os apóstolos, se nós, ou um anjo vindo do céu pregando algo diferente. Primeiro, ele fala o seguinte: nós. Paulo entendia o seguinte: o status dele de apóstolo não era algo inerente à pessoa dele. Veja, era algo inerente à mensagem que ele havia sido enviado para pregar. A própria palavra apóstolo significa enviado. Então, é como se ele dissesse: se eu, ou qualquer um de nós, apóstolos, mesmo apóstolos, pregarmos algo diferente, isso não autentica a mensagem. Não é o fato de nós falarmos algo errado que autentica aquela coisa errada. Não, não, não. A mensagem deve se manter intocada. Intocada. E aí ele aprofunda, ainda que nós, apóstolos, mas nem que um anjo venha do céu, encarne na sua frente e diga algo diferente. Olha só, o anjo do céu, o ser de mais alto escalão nas regiões celestiais, fora o próprio Deus, não é? Se a mensagem for diferente da original, mensagem dos apóstolos, seja anátema, seja maldito. E é por isso que quando um grande pregador distorce o evangelho, não importa o status dele. Não importa. O Billy Graham, no final da vida dele, ele começou a ficar meio... Começou a cair uns parafusos, já estava muito velhinho, morreu com 99 anos. Foi o maior pregador do evangelho da história. Começou a falar algumas coisas erradas em relação ao evangelho. Ao contrário do que ele pregou a vida inteira. Começou a falar algumas coisas erradas. Não, estava velho. Os filhos dele decidiram tirá-lo da mídia. Durante uns 10 anos ele não apareceu na mídia, não apareceu. Ele falou: o senhor já está falando algumas coisas erradas, a gente não pode deixar a mensagem ser distorcida. Perceba. O maior pregador da nossa geração, que foi o Billy Graham, eu acho que ele pregou para mais gente presencialmente do que o próprio apóstolo Paulo. E isso não autentica o erro. Não importa se somos nós, não importa se é o anjo do céu, não importa. A mensagem tem que permanecer intocada. Não importa se é um grande pregador, não importa o status dele, não importa quantos milhões de seguidores, não importa quantas pessoas o admirem, não importa que muita gente o ame, deve ser repreendido, exposto e, em último caso, excomungado. Porque até se um anjo aparecer para mim e disser que veio de Deus e pregar para mim que existem outras maneiras além de Jesus de ser salvo, a palavra me dá autoridade para dizer que esse anjo é maldito. Não existe outro evangelho. Gente, pensem comigo. Um pregador que não prega a mensagem verdadeira da salvação, e aí a pessoa passa a vida ouvindo esse pregador e achando que está salva, indo para o céu. Ou pior, nem pensando nisso, porque a igreja dela não fala de pecado, arrependimento, inferno. Esses pregadores famosos de Instagram, de YouTube, que milhões de pessoas o seguem, essas milhões de pessoas, pouquíssimas delas têm algum tipo de compromisso com a igreja local ou estão sendo santificadas na palavra. Pouquíssimo. A mensagem dele não dá os frutos que o evangelho diz que tem que ter. Olha só, essa pessoa está condenada. A pessoa que escuta, no caso, o grande pregador, ela está condenada, claro, pelo próprio pecado dela. Mas o pregador, que deveria levá-la à verdade, não o fez. Ele anatematizou, ou pelo menos ele fez parte da maldição da queda dessa pessoa. Ele participou. E aí o próprio Jesus diz lá em Lucas 17, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. É impossível que não haja tropeço, mas aquele que propaga o tropeço, aquele que propaga o erro, como o próprio apóstolo Paulo diz, seja anátema. E Paulo reforça. Versículo 9, como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Não interessa quem. Anátema significa maldito. Essa é a primeira parte do nosso estudo de Gálatas, e aqui algumas aplicações finais.
Primeiro, você é salvo pela graça de Jesus. Apenas creia em Jesus e você está salvo. Creia em Jesus. Creia em Jesus e você está salvo da condenação do inferno. Segundo ponto, não permita, isso aqui é muito delicado, porque isso aqui é fácil acontecer. Não permita que pregações antibíblicas entrem na sua casa. Não permita. Desligue a TV, desligue a internet quando esse tipo de coisa aparecer. Porque o que você está ouvindo quando você escuta um falso profeta pregar é a voz de um lobo que Deus já amaldiçoou de acordo com a própria palavra e que vai prestar contas do estrago que ele está causando. Terceiro, escute a voz do bom pastor, como diz em João 10, desenvolva senso crítico, conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia. Estude um pouquinho da Bíblia todos os dias, nem que um pouquinho, em espírito de oração, viva a vida de igreja para que você aprenda e desenvolva a sabedoria então para distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Porque veja, o próprio profeta Oséias diz, o meu povo ele padece por falta de conhecimento. E os Gálatas aqui estavam padecendo por falta de conhecimento. Então, adquira conhecimento. Eu adoro Provérbios, acabei de lembrar aqui, eu adoro Provérbios 4 que diz o seguinte, o princípio da sabedoria é o seguinte, adquira sabedoria. Provérbios 4:7, é muito bom. Então adquira sabedoria, adquira conhecimento, estude, aprenda, leia, ore, peça a Deus para abrir os seus olhos. Os Gálatas estavam sendo atacados por pessoas que queriam acrescentar judaísmo ao evangelho. Nós somos atacados por pessoas que recortam, diminuem e até mentem usando a palavra. Que Deus levante pessoas que no espírito combativo dos apóstolos sejam vozes proféticas que na autoridade da palavra combatam a mentira no poder da verdade. Que a nossa oração seja como a de Jesus. Pai, santifique-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Antes da gente orar, eu vou pedir para que nós... Esse é um hábito que eu tenho quando eu estudo um texto e acabo de estudá-lo, eu leio ele de novo, porque agora ele faz todo sentido. Então eu vou pedir para nós... Eu vou ler mais uma vez e vocês acompanhem aí. Gálatas 1, de 1 a 9, e aí nós oramos. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento de exposição da Tua Palavra, esse momento de louvor, de oração. Nós pedimos que as verdades, Senhor, desta carta que o nosso irmão apóstolo Paulo escreveu, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo, ela penetre nos nossos corações nas próximas semanas, nos próximos meses, Senhor, que essa exposição santifique os Teus filhos, converta aqueles que ainda não são. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.